Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito das condições, né? É muito comum que um programa de computador trabalhe ou precise trabalhar com várias condições. Nesse caso aqui, vamos aproveitar o exemplo do vídeo anterior, que a gente pediu ao usuário que digitasse a sua idade. Só que como o nosso programa aqui, nosso código são muito simples, se a gente pedir ao usuário que digite a sua idade e ele digitar um número negativo, por exemplo, se ele colocar aqui menos 50, o programa vai executar normalmente, né? Ou, por exemplo, se eu colocasse aqui, escreva, né? Sua idade é, e aí eu vou exibir a idade que ele informou, né? Vou pedir aqui, ele vai digitar lá menos 50 e sua idade é menos 50. Então, o nosso código está correto, não tem erro nenhum de código aqui. Mas, porém, em termos de funcionamento, né, de acordo com o mundo real, uma pessoa não tem menos 50 anos. Ou o contrário, né, eu poderia pedir aqui, informe sua idade, e se ele digitasse, por exemplo, a idade zero, é o mesmo caso, né? Se eu entender que na minha regra não posso ter idade zero, o programa não deveria aceitar isso aqui, deveria informar o usuário, avisando que ele digitou um valor inválido. Como que a gente faz isso? Através do comando C. O comando C serve para a gente criar, para a gente codificar aqui, né, uma condição. Então, nesse caso aqui, o valor que o usuário digitou está na variável idade. Então, se eu quero fazer uma verificação do que o usuário digitou e está gravado na variável idade, eu vou utilizar o comando C. O comando C vem sempre seguido aqui de uma estrutura de parênteses e dentro do C eu vou colocar a minha condição. A minha condição tem uma sintaxe, tem uma regra para que a gente escreva cada condição. A regra é, eu coloco a variável que eu quero comparar, né, ou o primeiro valor que eu quero comparar, depois eu coloco um operador lógico, como a gente viu na aula, esses operadores lógicos podem variar, né, então vai depender de cada situação, mas vamos pegar aqui um exemplo que eu não aceitaria idade abaixo de zero. Então, se a idade for menor do que zero, então vejam aqui que eu coloco a palavra C, abro parênteses, coloco a variável que eu quero comparar, né? Coloco o operador lógico aqui para fazer a condição e coloco o valor que eu quero comparar. Então é como se a gente estivesse lendo mesmo. Se a idade for menor do que zero, o que meu programa vai fazer? Aí eu preciso abrir a chave aqui, né? Tem a mesma estrutura aqui de abre e fecha chave. Então, dentro dessa abertura e fechamento de chave aqui, eu vou colocar o que vai ser executado se essa condição for verdadeira. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou informar o usuário que ele digitou um valor inválido. Você informou uma idade inválida. Então, voltando aqui, né? Se a idade que o usuário me informou é menor do que zero, o que o programa vai fazer? É o que estiver aqui dentro dessas chaves. Ele vai escrever essa mensagem aqui para o usuário. Agora, se o usuário não digitou uma idade menor do que zero, quer dizer que ele digitou uma idade, para o nosso entendimento aqui, uma idade válida. Eu poderia usar aqui então uma outra parte do C, o comando C ele também é chamado de comando C senão. Então a gente trabalha com a seguinte ideia: se uma condição for verdadeira, ele vai executar alguma coisa. Se não, quer dizer que é o caso contrário, né? Se essa situação aqui, se essa condição aqui não for verdadeira. Então eu venho aqui e escrevo o meu senão. Eu vou colocar esse comando que a gente tinha aqui. Então a estrutura que a gente tem é essa. Para a gente entender como funcionaria, basta ler o código. Se a idade for menor do que zero, o programa vai escrever que a idade está inválida. Se não,
Então, o senão está relacionado aqui com o se. Ó. Lendo de novo, se a idade for menor que zero, faça isso. Se não, quer dizer que a idade não é menor do que zero. Aí ele vai fazer isso. Vamos fazer o teste aqui, né? Eu vou colocar a idade menos 50, que eu tinha colocado anteriormente, né? E ele me falou que você informou uma idade inválida. Então, ele verificou. Se a idade, no caso menos 50, é menor do que zero, é menor do que zero. Então, ele vai executar o que está aqui, nesse bloco de comandos. Ele vai escrever, você informou uma idade inválida. Agora, se eu executar e colocar uma idade válida, que eu, no meu entendimento aqui é válido, né, que é acima de zero, ele falou, sua idade é 20. Né? Ele verificou, se idade é menor do que zero, quanto vale idade? Nesse caso aqui vale 20. 20 é menor do que zero? Não, é falso. Então, ele cai no se não. Né? Se 20 for menor que zero, faça isso, não é verdade. Então, se não, ele exibe a idade. É sempre lembrando que aqui, deixa eu colocar um comentário, é a situação contrária. Né? Situação contrária do se. Então, basta olhar aqui no se e vou verificar que o se não é o contrário dele. Né? E a gente tem a possibilidade também de trabalhar com mais de um se. Né? Nesse caso aqui, se a gente for executar o programa, se eu vier aqui colocar que a minha idade é 200, o programa vai aceitar. Por quê? Porque ele verificou, 200 é menor do que zero? Não. Então, ele caiu no se não. Ele escreveu a idade. Né? Mas eu poderia verificar aqui se a idade é maior, por exemplo, do que 130, 120 anos. Não sei, alguma regra que eu definisse que seria a idade limite. Então, eu poderia mudar essa estrutura aqui. Né? Eu poderia colocar um outro se. Eu colocaria aqui, então, deixa eu tirar o se não, e aí eu vou fazer, se a idade for maior do que, sei lá, 120, aí ele vai exibir outra mensagem. Deixa eu tirar essa mensagem aqui. Escreva, você informou uma idade inválida. Vejam que a mensagem aqui é a mesma, né? A gente vai melhorar isso já já. E, se não, né? Quer dizer que ele não digitou uma idade inválida. Então, nesse meu código, da maneira como está, ele vai verificar. Se a idade for menor do que zero, vai exibir a mensagem de erro. Se a idade for maior do que 120, também vai exibir a mensagem de erro. Se não, quer dizer que a idade nem é menor do que zero e nem é maior do que 120. Ele vai exibir a idade. Vamos fazer o teste aqui. Se eu colocar menos 20, ele falou que foi informada a idade inválida, porém, mesmo assim, ele exibiu aqui sua idade é menos 20. Então, essa estrutura aqui, ó, ela não ficou totalmente correta. Uma das formas da gente resolver esse problema, até pelo fato da gente ver que tem uma certa parte aqui de código duplicado, é unir essas duas condições aqui. Ó. Essas duas condições, elas podem trabalhar em conjunto. Para fazer isso, a gente tem que usar um conectivo, ou um conectivo e, ou o conectivo ou. Vai depender de cada situação que for necessária aqui. No nosso caso aqui, se o usuário digitar uma idade menor do que zero ou maior do que 120, ele vai mostrar que está inválido. Então, eu posso escrever essa sentença aqui, ó. Eu vou pegar essa condição que está aqui embaixo, vou tirá-la daqui e vou colocar aqui junto dessa outra condição que eu tinha, no mesmo se. E vou ligar essas duas condições através do conectivo ou. Então, isso aqui não seria mais necessário. Dessa maneira aqui, eu já tenho a minha condição pronta. E a gente pode fazer a leitura da seguinte maneira.
Se a idade for menor do que 0 ou acima de 120, está errado, então ele vai falar que tem a idade inválida. Se não, quer dizer que a idade está entre 0 e 120. Né? O se não quer dizer que não caiu em nenhuma dessas duas possibilidades aqui. Quando a gente usa o conectivo ou, tanto faz se essa condição foi satisfeita ou se essa condição foi satisfeita, ou uma ou outra. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou colocar o menos 20. Ele informou para mim que a idade é inválida. Eu vou fazer outro teste. Vou colocar agora 150. Ele também informou que a idade é inválida. Agora, se eu colocar uma idade que eu entendo que é válida, né, de acordo com a minha regra aqui, idades válidas estão entre 0 e 120. Então, vou colocar aqui a idade 55. Ele informou a idade aqui. Né, ele caiu no código do senão. Então, a gente pode trabalhar aqui com os intervalos, certo? E tem uma outra forma de entender isso aqui. Eu vou fazer o processo invertido para a gente trabalhar com o E, certo? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. Agora eu vou colocar o intervalo que eu entendo que é o correto, né? Se a idade for maior ou igual a 0 e, ao mesmo tempo, a idade for menor ou igual a 120, então vejam que o conectivo E passa a ideia de ao mesmo tempo. Então, tanto essa condição quanto essa têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. As duas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, essa condição e essa precisam ser verdadeiras. Se o usuário digitou 50, por exemplo, na idade, 50 é maior que 0 e também é menor ou igual a 120. Então, a idade dele está correta. Eu pegaria esse código aqui e exibiria a idade dele. Né? Do contrário, então, se não está correta, eu vou colocar aqui o senão e vou exibir a mensagem de idade inválida. Eu vou retirar esse código aqui só para não fazer confusão, porque a gente utilizou do ou, e vou deixar agora só com o conectivo e. Então, vamos fazer a leitura aqui para entender. Se a idade que o usuário digitou for maior do que 0 e, ao mesmo tempo, essa idade for menor do que 120, ele vai exibir a mensagem com a idade correta. Se não, quer dizer que a idade está abaixo de 0 ou acima de 120, que é aquele caso que a gente tinha visto anteriormente aqui. E aí ele vai falar que a idade está inválida. Vamos colocar aqui a idade 40, por exemplo. A idade é 40, então é a idade correta. Eu vou colocar a idade menos 50. Ele vai falar que é uma idade inválida. Né? Porque menos 50 é maior que 0? Não. Então não satisfez essa condição. Menos 50 é menor do que 120? Menor ou igual a 120? É. Então essa condição aqui foi satisfeita, porém essa não. No caso do conectivo E, todas as duas condições precisam ser verdadeiras. Vou colocar aqui 160 anos, também está inválido, né? 160 é maior que 0, mas não é menor do que 120.